Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Direito Processual Civil 4, aqui no Centro Universitário de Bauru, doutores. Hoje nós vamos tratar da ação monitória, doutores. A ação monitória tem previsão legal no nosso Código de Processo Civil, no artigo 700 até o 702. São três artigos, 700, 701 e 702. Mas é uma ação bem legal, né, para a gente estudar e gostosa de estudar também. Eu gosto de falar sobre ação monitória. Então, sejam bem-vindos aí para mais uma aula. Apresentação podemos pular, então, do artigo 700 a 702. Então, nós vamos perceber que a ação monitória, ela está lá na parte especial do Código de Processo Civil. O código hoje está dividido em duas partes, parte geral e parte especial. E lá na parte especial a gente tem três livros, né? O livro 1, que fala dos processos de conhecimento e do cumprimento de sentença. No livro 2, que trata do processo de execução. E no livro 3, as disposições gerais, finais e transitórias. Então, no livro 1, quando ele trata lá do processo de conhecimento, ela começa lá no 539, os procedimentos especiais, que é a disciplina que a gente está estudando aqui, Direito Processual Civil 4, procedimentos especiais. Então, a gente tem visto vários procedimentos especiais e a ação monitória é uma delas. Então, o novo Código de Processo Civil, doutores, ele trouxe aí algumas mudanças relevantes para o Código de Processo Civil. Então, novamente, falando que a ação monitória ela foi mantida, né, no novo Código de Processo Civil dentro dos procedimentos especiais, o que não aconteceu com a ação de usucapião, que foi lá para o procedimento comum, que antigamente era procedimento especial. Então, a ação monitória está na parte geral, livro 1, procedimento especial. Por que ela é especial, doutores? Eu já deixei esse fluxograma aqui para explicar para vocês o passo a passo da ação monitória, como ela é diferente do rito comum, não tem a designação de uma audiência de conciliação lá prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, para que a parte possa comparecer e tentar uma composição amigável. Mas nada impede, né, dentro do procedimento comum, se o autor formular pedido de que ele pretende, que concorda com a designação de uma audiência e o juiz fixar, sem problema, mas o rito processual não está expresso que a necessidade de uma audiência de conciliação. Até porque a gente vai precisar de uma prova documental sem força executiva. Mas a ação monitória ela é diferente porque a ordem que o juiz vai dar é para ele pagar aquele valor. Embora não seja um título extrajudicial, a ordem é para pagar em 15 dias, sob pena de converter aquele documento escrito sem força executiva em título judicial. Tá? Então, está dentro dos procedimentos especiais. Entre as inovações trazidas pelo novo Código na ação monitória, o aumento das hipóteses de cabimento da ação, que deve ser manejável apenas em face do devedor capaz ou da fazenda pública, é uma novidade, a fazenda pública. A ampliação dos meios de provas, que ordinariamente deve ser a escrita, mas também possibilitando a admissão de prova oral produzida antecipadamente. Ou seja, a gente pode se valer, doutores, de uma ata notarial, né? Levo lá a testemunha, ele dá o seu depoimento para o tabelião, que tem fé pública, e aí eu converto, né, aquela prova oral em uma prova documental que é necessário para a minha petição inicial. Prova escrita, sem força executiva. Tá? Então, essa possibilidade aí da ata notarial. Ainda tem a previsão da execução provisória após a sentença. Tá? Uma vez que o procedimento não fica mais suspenso pela interposição do recurso, dá para a gente fazer a execução provisória. Então, isso nos leva a entender que a sentença, caso haja recurso da sentença, ele é recebido no efeito meramente devolutivo. Ou seja, não tem efeito suspensivo e devolutivo. Suspende o efeito daquela sentença e devolve para o tribunal analisar todas as provas que foram produzidas, se vai confirmar a sentença, se vai modificar, se vai dar provimento ao recurso. Mas, enquanto ele recebe,
o tribunal recebe esse recurso no efeito meramente devolutivo, eu posso fazer a execução provisória. O que é essa execução provisória? Ela vai até a asta pública. A hora que chegar na asta pública, se o recurso ainda não baixou, o que o juiz vai falar? Olha, tá vendo aquela decisão que está lá em recurso no Tribunal de Justiça, né? E você está executando provisoriamente aqui, ela pode modificar totalmente o que está acontecendo aqui embaixo. Então, você quer continuar com a execução provisória? Sim, eu quero. Por sua conta e risco? Sim, por minha conta e risco. Então, calcione. E aí, você calciona, dá lá o seu carro como garantia, e aí, então, leva à asta pública o bem que foi constrito para você poder receber o valor. Só que, a hora que transitar em julgado lá no tribunal, o processo principal que está lá, com o recurso de apelação, ela vai tornar definitiva. Agora, se a gente está executando o provisório e ele não quer seguir, o que ele faz? Na hora de designar a asta pública, ele suspende o processo, aguarda a decisão do recurso. Se confirmada a sentença, é só designar a data para a asta pública. Tá? Então, consegue entender que eu posso executar provisoriamente através de um cumprimento de sentença provisória? Enquanto mesmo o processo vai subir, processo principal, porque ele é recebido no efeito meramente devolutivo. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, doutores, a ação monitória está lá no artigo 701 até o 702. Eu pus 3 aqui, mas vamos corrigir. São só 3 artigos, tá? Então, 701 a 702. Esse fluxograma aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá no IT Virtual, tá? Tanto para o pessoal do diurno como para o pessoal do noturno. Agora, me parece que eu achei exatamente onde é que eu tenho que lançar essas aulas aí, tá? Esse material de aula. E aí, então, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, doutores. Qual é a legitimidade ativa? Quem pode ingressar com ação monitória? Bom, o artigo 700 ele fala que na ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. O que é uma prova escrita sem eficácia de título executivo? Bom, a gente tem duas formas de títulos, né? Os títulos judiciais e os títulos extrajudiciais. Títulos extrajudiciais: cheque, duplicata, nota promissória, debêntures, contrato com duas testemunhas, estão elencados lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. Tá? Então, nesse artigo, estão os títulos extrajudiciais. E os títulos judiciais, doutores, são aqueles previstos lá no artigo 505 do Código de Processo Civil. Então, como a gente tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, ele não é nem extrajudicial e nem judicial, mas a gente tem ali, né, um documento escrito que alguém se comprometeu a pagar, entregar alguma coisa, fazer alguma coisa, então aí a gente já pode se valer da ação monitória. Doutores, a ação monitória foi pensada pelo legislador em ser o caminho mais curto para se chegar ao título judicial. Por quê? Porque diante da prova, né, que eu tenho uma prova escrita, sem força executiva, o requerido, até então requerido, vai ser citado para pagar em 15 dias, sob pena de converter aquele documento escrito em título judicial, porque o juiz vai proferir uma sentença, e aí a partir de então eu passo a ter um título judicial e, né, se transitado e julgado, título definitivo. Se não transitado e julgado, recebido no efeito meramente devolutivo, provisório. E aí, então, a gente já pode dar início ao cumprimento de sentença. Ficou claro? Tudo bem até aqui? Então, título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, não tenho, né? E o que pode ser esse documento escrito, doutores? Qualquer documento. Uma folha de caderno. Devo para Juliana R$ 500. Vou pagar no dia 5 de outubro. Passou o dia 5 de outubro, eu não paguei, ela tem direito de me executar? Executar não, porque ela não tem título nem judicial nem extrajudicial. Mas ela tem um documento, uma folha de caderno que eu me obriguei a pagar ela. Então, esse documento escrito é suficiente para ação monitória. Pode ser, sabe aquelas vendas que eles marcavam na caderneta, no final do mês passava a conta lá e dava quanto? Ah, deu R$ 300 no mês. Ele ia lá,
pagar? Se ele não pagar, posso executar, né? As anotações da caderneta também seria, sei lá, um extrato, um contrato que não tenha testemunhas. Então, a gente poderia se valer aí dessa ação monitória, tá bom? Bom, as hipóteses de cabimento, doutores, trazida pelo Código de 2015, que também já não é tão novo, né? Acabou de fazer 10 anos. O pagamento, as hipóteses para o pagamento de quantia em dinheiro, pagar alguma coisa em dinheiro, né? Se eu me comprometi a pagar para a Juliana R$ 500 e eu não paguei, pode se valer da ação monitória, onde eu serei citado para pagar em 15 dias, sob pena de converter em título judicial. A entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem imóvel ou imóvel, doutores. A gente vai dar uma olhadinha aqui, bem fungível ou fungível, porque eu sei que vocês não vão lembrar exatamente o que é. Mas o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. Então, entregar coisa fungível e infungível, a obrigação de fazer ou não fazer, ou de pagar quantia em dinheiro. Essas três hipóteses aí para ação monitória. Eu fiz aqui uma explicação para vocês relembrarem, né? Bens fungíveis são aqueles que, substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade, por exemplo, dinheiro. Ó, me dá aí 2 notas de 50, eu quero 100. Pode trocar por uma nota de 100 só? Não é? Esses são os bens fungíveis. Código Civil, artigo 85, traz a definição de bens fungíveis. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Esses móveis aqui são bens móveis, não aqueles móveis da casa, tá bom, doutores? E bens infungíveis, disse dos bens que não se substituem ou podem ser substituídos por outros bens. Não podem, tá? Da mesma espécie, valor, quantidade ou qualidade. Eles se opõem aos bens fungíveis. Na sua coleção de bens infungíveis estava uma obra de arte impressionista. Então, quando o bem é fungível, é aquela obra de arte, aquele bem, aquele imóvel, aquele carro, tá? Então, ele está figurado aí como bens fungíveis, só para a gente entender, tá bom? Uma das coisas que é uma novidade aí da ação monitória é a ata notarial, doutores. E isso é bem legal, né? Porque a gente pode se valer desse documento que é lavrado perante o tabelião, que tem fé pública para isso. Então, você pode levar uma pessoa que sirva de testemunha de que me emprestou o dinheiro, e aí a gente pode lavrar, fazer essa prova oral, converter em ata notarial, que aí passa a ser um documento escrito apto para a ação monitória. Tá bom? Tudo bem até aqui? Bom, doutores, seguindo então, vamos ver os requisitos da petição inicial. Deixa eu pegar minha caneta que caiu no chão aqui. Então, os requisitos para ação monitória, né, na minha petição inicial, tem que constar. Vamos lá. A importância devida instruindo com a memória de cálculo. Ou seja, doutores, se for uma obrigação de pagar, quando que ele emprestou o dinheiro? Faz 60 dias? Faz, então eu quero receber corrigido. Tá? Então, essa memória de cálculo é importante. Por isso eu pus aqui, ó, prova escrita e memória de cálculo. Onde está a memória de cálculo mesmo? Está lá no artigo 798, inciso 2, letra B do CPC. Então, vocês vão ver que muitas das ações nós vamos precisar fazer memória de cálculo. Ó, se eu vou consignar em pagamento, eu tenho que corrigir. Se eu vou fazer uma execução, eu tenho que corrigir. Se eu vou fazer uma monitória, eu tenho que corrigir os valores. Então, para isso, eu preciso mostrar qual foi a fórmula que eu utilizei, qual foi os juros que eu apliquei, para ver se está tudo certo, para quem vai ter que pagar possa conferir. Tá bom? Ainda, na petição inicial, o valor atual da coisa reclamada. Então, se a gente está pedindo lá uma ação monitória para entrega de um bem fungível ou infungível, eu preciso indicar qual é o valor que esse bem tem, tá bom? Ou o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Se a gente está lá em valores, né, de obrigação de fazer, de não fazer, pagar quantia em dinheiro, a gente tem a obrigação aí de fazer esse cálculo e apurar os valores, tá bom? Bom, o valor da causa será sempre correspondente à importância prevista no parágrafo 2º.
Ou seja, vou voltar aqui um pouquinho, no parágrafo 2º, eu vou somar lá os valores que eu posso fazer da quantia certa, pagamento, ou se os bens fungíveis. Se eu tiver os dois, somar os dois, tá bom? Além das hipóteses do artigo 330, que é o caso de indeferimento da petição inicial, são elencados lá os artigos, no artigo 330, os incisos que dão causa ao indeferimento da petição inicial, aqui na ação monitória, será indeferido com não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, se você não juntar a prova escrita, se você não juntar a memória de cálculo, se você não apontar o valor da causa, são causas de indeferimento da petição inicial. Tá? Então, a gente não pode correr esse risco aí de ter a nossa petição indeferida. Tá bom? Se o juiz tiver alguma dúvida quanto à idoneidade da prova documental, tá, ele pode determinar que você emende a petição inicial para que você possa adaptá-la ao procedimento comum e não mais o procedimento especial da ação monitória. Então, lá no parágrafo 5º fala, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz deve intimá-lo para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando ao procedimento comum. Por que adaptando ao procedimento comum, doutores? Porque aí não será mais ação monitória, será uma ação de cobrança. Por quê? Porque o documento aí que nós juntamos aqui na petição inicial, o juiz ficou em dúvida. Tá? Então, olha, aqui eu acho melhor você fazer uma ação de cobrança, que a gente vai abrir a prova para as testemunhas, e aí pode ter o contraditório na contestação, e aí então converte-se a ação monitória em uma ação de cobrança, e a partir daí começa a seguir o rito comum, tá? O rito comum, diferente da ação monitória, ok? Então, possibilidade de emenda, eu vou perguntar isso na prova, né? A possibilidade de emenda da petição inicial para que você possa converter para uma ação de cobrança, tá ok? Vai chegar no mesmo caminho, porque a ação de cobrança, cujo final lá é a sentença, tá? Então, só que vai ter o contraditório, contestação, tá? E aí réplica, depois audiência de instrução e julgamento, debate, sentença, título judicial. Aqui ele é citado para pagar em 15 dias, sob pena de converter em título judicial. Também vai chegar no título judicial, o caminho é o mesmo, só que com a ação monitória é muito mais curto do que a ação de cobrança. Vai demorar um pouquinho mais. Só que a gente tem que entender, principalmente quem vai fazer a prova da ordem, que para ser ação monitória, eu preciso de um documento escrito sem força executiva. Tá? Se eu não tiver esse documento, a ação é de cobrança e não monitória. Então, quando vocês forem fazer a prova da ordem, ou estiver aí advogando já, se tem documento escrito, muito bem, dá para se valer da monitória. Se não tem documento escrito, ação de cobrança. Bom, outra novidade que tem aqui na ação monitória, doutores, é a ação monitória contra a Fazenda Pública. Parágrafo 6º, doutores, lá do artigo 700, ele fala que é admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. Aqui vamos refletir um pouquinho, doutores. Como que a Fazenda Pública, ela paga aqueles que prestam serviço a ela? Através dos precatórios, correto? Mas, então, ela vai ser citada para pagar? Aqui, quando a Fazenda Pública, doutores, ela é citada para ela embargar. Ela vai embargar a ação monitória. E lá no final, a gente vai ter um título executivo judicial, que aí a gente vai fazer o cumprimento de sentença através do procedimento especial do cumprimento de sentença lá do artigo 536, aonde a Fazenda é intimada para pagar, tá? E aí a gente vai fazer a questão do precatório, né? E se ela não pagar, a gente converte em RPV, dependendo do valor, ou precatório. E aí manda lá para o DEPRE para aguardar o pagamento. Tá? Então, cabe contra? Cabe sim, porque a gente está buscando o título judicial. A gente só tinha um documento escrito.
Obteve o título judicial? Faz o cumprimento. O cumprimento especial, que é aquele contra a Fazenda Pública. Não é o cumprimento contra a obrigação de prestar alimentos, não é o cumprimento de obrigação de pagar aquele previsto lá no 523, mas sim contra a Fazenda Pública, tá bom? Dentro do procedimento da ação monitória, vamos tratar da citação. E aí, o parágrafo 7º do artigo 700 fala que na ação monitória se admite a citação por qualquer dos meios permitidos lá no procedimento comum. Então, a gente sabe que pode ser por oficial de justiça, por carta precatória, por carta com aviso de recebimento, por edital, ou na secretaria, o oficial de cartório que tem fé pública pode fazer a citação se a pessoa comparecer no balcão, tá? Então, qualquer tipo de citação se admite aqui na ação monitória, tá bom? Bom, vamos lá agora para o artigo 701, já é o segundo artigo da ação monitória, tá? Em sendo evidente o direito do autor, ou seja, né, lá no artigo 700 ele fala que ele tem que ter prova escrita, tá? E que ali seja claro que ele é um credor, que ele vai citar aquele devedor capaz para que ele possa vir a juízo e fazer o pagamento. Então, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado para pagamento, de entrega de coisa ou para execução da obrigação de fazer ou não fazer, dependendo do que a gente está buscando na ação monitória, concedendo ao réu o prazo de 15 dias, doutores. 15 dias para ele cumprir, né, fazer o pagamento, e vai fixar honorários aí de 5% de que vale o valor da causa. Então, logo no primeiro despacho, ele vai fixar aqui, ó, honorários de até 5%, logo de cara, no começo. Tá? Isso já vem com a decisão que determina a citação. Então, o réu ser citado para pagar o valor apontado na memória de cálculo, mais os honorários advocatícios aí que está no artigo 701, tá bom? Então, se o executado, tá aqui, ó, determinou a citação do requerido para pagamento ou para oferecer embargos monitórios no prazo de 15 dias, sob pena de conversão em título executivo judicial. Tá? Então, efetivou a citação, junto ao mandado, começa a fluir o prazo, doutores. O prazo é de 15 dias. Então, em 15 dias, vejam bem, ele tem 3 opções. Vamos lá. Vamos ver se a tela me ajuda aqui ou se eu vou sozinho. Ó, 15 dias. Foi lá em 15 dias, pagou, doutores. Era tudo que a gente queria, né? Foi lá, fez o pagamento, a extinção do processo. E o código fala que, se ele fizer o pagamento, né, no prazo estipulado no mandado de citação, ele ficará isento, ó, lá no artigo 701, parágrafo 1º, ficará isento do pagamento das custas processuais. Custas processuais, tá bom? Agora, se ele não pagar e não apresentar embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento ou não apresentar os embargos previstos no artigo 702, e aí vai seguir lá o título 2, livro 1 da parte especial, que é o cumprimento de sentença. Então, ó, primeira coisa, pagou, extinção do processo, ele pode ficar isento do pagamento das custas. Não pagou e não embargou, doutores. Seria a questão da revelia, né? Então, ele vai proferir uma sentença convertendo em título judicial. Essa conversão do título judicial vai dar força executiva para que eu possa fazer o cumprimento de sentença. E aí, ele vai ser intimado para pagar o valor sob pena de penhora, né? Vai penhorar bens do devedor. Constrição, penhora de bens do devedor para satisfação do credor. Essa é a segunda hipótese. Tá? A primeira pagou, a segunda não pagou, nem apresentou embargos. Mas, né, ele pode ainda apresentar embargos, doutores. Tá? Tá aqui, os embargos monitórios.
porque o prazo também é de 15 dias. Vamos avançar um pouquinho para chegar nos embargos, mas vejam bem, é cabível contra a decisão que determinou aqui o título judicial, é cabível uma ação rescisória, se eventualmente, dentro do prazo de 2 anos, surgir um documento que comprove que aquela sentença possa ser rescindida, porque aquele documento, se tivesse disponível na época, a ação seria julgada improcedente e não convertida em título, tá bom? E aqui a gente tem uma novidade bem legal também, que eles tiraram lá do processo de execução, lá no parágrafo 5º. Aplica-se a ação monitória, né, no que couber, o artigo 916 do Código de Processo Civil. Então a gente sabe que lá no artigo 916, nós já estudamos isso. Vou colocar aqui, artigo 916 do CPC, em que ele pode pagar 30% do valor mais 6 parcelas. Então, ele pode parcelar. Parcelar a dívida. E é uma coisa legal, falo que é legal, porque assim, é melhor pingar do que faltar. Porque pode ser que ele converta em título judicial e eu dê início ao cumprimento de sentença, mas ele não tenha nada, não tenho que penhorar. E aí eu fico com o título sem receber. Tá? Então, se ele falar, quero pagar dá 30% agora e pagar os 70% em 6 vezes. Sem problema. A gente sabe que o artigo 916 fala que os valores serão devidamente corrigidos, né? Então, isso não tem problema. Recebe, corrigido, sem problema nenhum. Tá bom? Agora, vamos lá. Sendo o ré a fazenda pública não apresentados os embargos previstos no artigo 702, tá aqui, ó, né? Apresentados os embargos, artigo 702, aplicar-se ao disposto no artigo 496, observando-se a seguir no que couber o título do livro 1 da parte especial. Ou seja, converte, né, em obrigação de fazer, converte aqui em título judicial e a gente vai poder fazer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, aquele previsto lá no artigo 516. Ó, Fazenda Pública, execução, artigo 536 do CPC. Beleza? Tranquilos até aqui? Então tá bom. Vamos lá. E os embargos, doutores? É bom a gente anotar aqui que os embargos monitórios não tem nada a ver com os embargos à execução. Os embargos monitórios é a defesa do requerido na ação monitória, diferente, né, dos embargos à execução, que é a defesa do executado na ação de execução. Ou seja, lá na ação de execução, os embargos têm natureza de ação. Ele é distribuído por dependência. Aqui na ação monitória, tem natureza de defesa e ele é juntado nos próprios autos da ação monitória. Então, vejam bem, doutores, eu vou perguntar isso na prova, qual que é a diferença dos embargos monitórios para os embargos à execução? Os embargos à execução tem natureza de ação, é distribuído por dependência ao processo de execução, aonde se efetivou a constrição, tá? E aqui na ação monitória, doutores, a gente não vai precisar garantir o juízo para oferecer embargos monitórios. Nem na ação de execução não precisa garantir o juízo para entrar com embargos à execução. Então, se lá que eu já tenho o título extrajudicial não é necessário garantir o juízo para entrar com os embargos à execução, aqui na ação monitória, muito menos. Então, guardem isso. Independentemente de prévia segurança do juízo, ou seja, que haja uma penhora ou que ofereça uma garantia, o réu, na ação monitória, poderá opor nos próprios autos, olha aí que importante, nos próprios autos, no prazo do artigo 701, ou seja, em 15 dias, e aí é embargos à ação monitória, e não embargos à execução, e não embargos à penhora. Tá? Essa é a diferença, e eu vou perguntar isso na prova, tá ok? Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Então, vamos dar uma olhada aí o que cabe aqui para a gente falar nos embargos. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, ó, o réu
nos seus embargos, diz que o autor, na sua petição inicial, está postulando por valor superior àquela devida, ou seja, fez uma memória de cálculo com um valor mais elevado. Então, aqui nesse caso, o embargante, agora embargante, e quando isso acontece, a gente gera um incidente aqui, ó. Gera um incidente, porque ele vai parar um pouco aqui o processo para a gente decidir os embargos. Então, ele tem que decidir os embargos. Se ele acolher os embargos, doutores, extingue o processo. Se ele rejeitar os embargos, converte em título judicial. Então, os embargos aqui é uma coisa muito importante. Melhor seria que ele fosse lá e pagasse, extinguisse a obrigação aqui, ficasse isento das custas. Melhor perder as custas, mas receber o principal. Ou que ele não apresentasse, não pagasse e não apresentasse embargos. A gente teria uma sentença de revelia, converteria em título judicial e dava início ao cumprimento de sentença. Mas quando ele faz os embargos, que é a defesa dele contra a ação monitória, concorda comigo que a gente tem que estabelecer o contraditório? O autor trouxe fatos constitutivos do seu direito na petição inicial, enquanto que o réu trouxe fatos modificativos e extintivos do direito do autor nos seus embargos monitórios. Se a gente estivesse dentro do procedimento comum, doutores, os embargos monitórios equivale à contestação. Só que aqui na ação monitória, a denominação é embargos monitórios, tá? Então, se ele vem, apresenta os embargos, ele se opôs ao pedido do autor, juntou documentos novos, trouxe a sua versão, o que a gente tem que fazer? Abrir vista para a parte contrária para estabelecer o contraditório. Né? Direito constitucional, previsto na nossa Constituição. Se não estabelecer o contraditório, o que vai acontecer, doutores? Vai dar uma nulidade. E não é isso que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Feitos os embargos aqui, ele vai dar oportunidade para que ele venha aqui poder fazer a impugnação aos efeitos, tá? Vejam bem, ele fala aqui se o processo de ação monitória, se a gente está fazendo uma cobrança de valores e está apontando um valor a mais, ele está com excesso de valores, o réu, nos embargos, ele tem que obrigatoriamente impugnar a conta apresentada lá na petição inicial e demonstrar qual é o valor correto. Isso é obrigação do embargante. Porque se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento. Ou seja, se o único fundamento é excesso, tá? Se você não apresentou o valor correto, vai ser rejeitado liminarmente, tá? Se ele for o seu único fundamento. Agora, se ele não for o único fundamento, ele prossegue em relação aos outros fundamentos, mas o juiz vai deixar de considerar, de decidir a respeito da alegação de excesso que você apontou nos seus embargos. Então, isso é uma obrigação que cabe ao embargante, ao réu na ação monitória, doutores. Pode anotar aí que isso é a pergunta da prova. Bom, a oposição de embargo suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701. Qual é a decisão aqui, ó? É citação para pagar sob pena de conversão, doutores, sob pena de conversão em título judicial. Então, a pena é essa, converte em título judicial, tá? Mas quando ele entra com os embargos, lembra que eu falei que ele cria aqui ó, um incidente? Enquanto ele não julgar os embargos, a gente não vai começar a contagem do prazo aqui ainda, tá bom? Então, assim que entrar os embargos, a gente vai verificar o teor dos embargos e aí vai intimar o requerente na ação monitória para que ele possa oferecer uma impugnação, responder os embargos. Então, o autor será intimado para responder os embargos no prazo de 15 dias. Por que o autor? Porque o autor está aqui, ó, na petição inicial. Ele tem um advogado constituído. Como o requerido, o embargante na ação monitória,
para ele entrar com os embargos, ele teve que constituir um procurador. Por quê? Porque a parte não tem capacidade postulatória. Viu a pergunta da prova? Eu já tinha falado isso várias vezes, que capacidade postulatória quem tem são os advogados. Vocês, né, enfrentam aí a faculdade, 5 anos, e aí passa no exame da ordem, recebe a carteira da OAB e já pode advogar. A parte tem capacidade para estar em juízo, mas não tem capacidade para postular, para requerer em juízo. Tem que ser advogado. E eu tinha falado isso várias vezes, pus na prova, mas muita gente errou. Eu estou corrigindo as provas lá, estou terminando, já devo lançar as notas mais tardar na segunda ou terça-feira, tá? Mas tá aí, doutores. Então, ele é intimado para ele poder oferecer embargos aí, tá? Oferecer resposta aos embargos. Tá ok? Tranquilos até aqui? Bom, na ação meritória tem a possibilidade, se admite a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção da reconvenção. Então, aqui nos embargos monitórios, eu poderia abrir um tópico aqui para tratar da reconvenção. Aí, a reconvenção na ação monitória é plenamente possível, doutores. Artigo 702, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Tá ok? Está indo para o final já. Então, a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Doutores, eu tenho 37 anos de tribunal. Eu nunca vi o juiz determinar que os embargos monitórios sejam juntados em apartados, ou seja, em apenso ao processo. Até coloquei aqui um monte de processo velho para vocês entenderem o que é apensar, né? Processo principal e o embargos apensado ao processo principal. É difícil de achar, nunca vi em 37 anos. Hoje, né, como a gente está no processo eletrônico, ele é encartado dentro do processo, na sequência, como se fosse uma petição, como se fosse uma contestação. Tá? Então, se o juiz entender que ele deve desentranhar, mandar criar um incidente para não tumultuar nos embargos, ele pode até fazer, mas eu nunca vi. Tá bom? Se rejeitados os embargos, ele vai se constituir em título executivo judicial. Então, ó, os embargos monitórios, impugnação aos embargos, consegue enxergar que depois daqui, ó, a gente começa a seguir o rito comum? Ele vai chegar numa seguinte, ó, a hora que você fez a impugnação aos embargos, você, autor, impugnou os embargos, tá? A gente pode ter duas coisas. Se for matéria já que não necessita de produção de prova pericial, não precisa de testemunha, muito menos de depoimento pessoal, a prova documental já é suficiente para isso, ele vai rejeitar os embargos, o que ele faz? Ele faz um julgamento antecipado, o artigo 355 do CPC. E o que é esse julgamento antecipado, doutores? Ó, ele rejeita os embargos, rejeitou, converte em título executivo judicial e aí vai se prosseguir pelo cumprimento de sentença. Olha aí o artigo 8º, doutores. Rejeitados os embargos, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, a sentença, prosseguindo-se o processo com observância no disposto no título 2 do livro 1 da parte especial no que for cabível. Ou seja, o título 2 ele trata do cumprimento de sentença. Tá? Aquele que ele é intimado para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%, penhora e avaliação. Ok? Bom, os embargos monitórios, né? Se é uma sentença, o recurso cabível da decisão dos embargos é o recurso de apelação, doutores. Então, vejam, ó, olha aí como o cível é tranquilo, não é? Se for uma sentença, o recurso aqui é apelação. Bom, quando há o recurso de apelação, em regra, os recursos de apelação são recebidos no efeito suspensivo e devolutivo. Suspende o efeito daquela sentença e devolve para o tribunal analisar. Tá? Só que aqui, na nossa ação monitória, doutores, a gente acabou de ver ali que os embargos, perdão, que a sentença, ela é recebida no efeito meramente devolutivo, ou seja,
eu vou poder fazer a execução provisória. Ela não tem efeito suspensivo, tá? E outra coisa que é bem legal também, até para evitar que haja aí propositura de ação monitória indevida, né, como litigância de má-fé, ou os embargos sejam protelatórios. No parágrafo 10º e parágrafo 11º, foi aí atribuída uma condenação de multa para caso haja litigância de má-fé. Então, ó, o juiz condenará o autor da ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ainda ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Então, litigância de má-fé e multa de até 10%. Mas a mesma coisa com o réu. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória, né, quanto ao pagamento de multa também de até 10% sobre o valor atribuído à causa. Então, em favor de quem? Em favor do autor. Então, se o réu entrou com embargos, a multa é para o autor. Se o autor entrou com a inicial, a multa é para o réu. Tá? Diferente de quando a gente vê lá nas audiências de conciliação, quando uma das partes não comparece à audiência de conciliação lá no Sejusc, os valores, a multa de 2% por ato atentatório à dignidade da justiça, ele é revertido para o Estado. Porque ele entende que o Estado é que preparou o Sejusc, designou um conciliador, designou um escrevente, e aí, então aquela multa lá é para o Estado. Mas aqui na ação monitória, condena tanto o autor quanto o réu se tiver proposta indevidamente ou se ele entrou com embargos com o intuito protelatório. Tá? Então, atenção aí quando vocês estiverem atuando lá fora quanto a essa multa aí. Tá bom? Então, a gente viu que lá, se é possível a execução da sentença, ela é recebida no efeito meramente devolutivo. E execução de efeito devolutivo, eu posso fazer o cumprimento de sentença provisório. Se eu não executar provisório, eu espero ela voltar, transitou em julgado, título definitivo, dou início ao cumprimento de sentença. Tá? A gente já estudou o cumprimento de sentença na aula passada, lá em prática, a gente viu as disposições gerais, e hoje ainda eu vou gravar cumprimento de sentença da obrigação alimentar. Então, a gente já vai entender uma amarrada na outra aqui. Tá bom? Gente, o que eu tinha para falar para vocês aí de ação monitória, espero que não tenha sido tão acelerado diante do tempo que a gente tem aqui. Eu tenho 30 minutos, já estou com quase 45, mas espero ter ajudado. Então, estou à disposição de vocês aí. Se precisar, podem me chamar, tá bom? Por hoje é só aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, doutores.